Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós iremos tratar acerca da doutrina da ressurreição de Cristo, as implicações do túmulo vazio. Então a aula de hoje será acerca da ressurreição de Cristo. Eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 19, o texto sagrado diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aplique a Tua palavra ao nosso coração. Isso é o que nós pedimos, Deus Santo. Que o Senhor nos ensine acerca da beleza desta doutrina tão maravilhosa. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós chegamos a mais uma época do ano, né, onde a ressurreição de Cristo ela é amplamente lembrada. E ela é amplamente lembrada por quase todas as igrejas, se não por todas as igrejas. Né? É claro, nós aprendemos a partir das Sagradas Escrituras que esse fenômeno deveria ocorrer semanalmente. Pois a razão do Shabá, né, não cair mais no último dia da semana, como ocorria no Antigo Testamento, e agora cair no primeiro dia da semana, a razão decorre da ressurreição de Cristo. Então, claramente, todo domingo deveríamos ter essa alegria, deveríamos acordar contagiados com essa verdade, pois todo domingo é dia de celebrar a ressurreição de Cristo. Mas, infelizmente, essa vibração é majoritariamente anual, ok? Geralmente por ocasião do feriado de Páscoa. Uma das razões para isso, obviamente, envolve um certo desprezo que ainda há em relação ao quarto mandamento, mas, sobretudo, devido a uma ignorância no que diz respeito à ressurreição de Cristo, ao valor da ressurreição de Cristo e às suas implicações. Você já parou para pensar no que teria acontecido se Cristo não tivesse ressuscitado? Bem, a Escritura vai afirmar o seguinte, né? O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então perceba, essa afirmação ela é suficiente para nos alarmar em relação à importância da doutrina da ressurreição, ok? De quanto ela é importante e relevante para a nossa fé. O teólogo Herman Bavinck, ele vai colocar isso da seguinte maneira. Ele diz, para a Escritura, então tudo depende da ressurreição física de Cristo, o que é parte integrante do como. Se Cristo não ressuscitou fisicamente, então a morte, o pecado e aquele que tem o poder da morte não foram derrotados. Neste caso, realmente, não Cristo, mas Satanás alcançou a vitória. Então a doutrina da ressurreição de Cristo é extremamente importante e relevante. Então nós precisamos compreendê-la, precisamos enfatizá-la e precisamos, sobretudo, viver trazendo esta doutrina sempre lembrado às nossas consciências. Ok? É com o objetivo, então, de fazer com que essa doutrina não seja menosprezada ao ponto de ser relembrada apenas anualmente, é que nós explicaremos o que ela é e quais as implicações deste fato
ou melhor, deste ato redentivo de Cristo para a nossa fé e para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Então, vamos começar primeiro definindo a doutrina da ressurreição de Cristo. Para entendermos o assunto da ressurreição, eu vou, em primeiro lugar, dizer o que essa ressurreição ela não é. Tá bom? Então, o que ela não é? A ressurreição de Cristo ela não foi um mero retornar da vida ao corpo de Cristo, né? Quando eu digo mero retornar, não que retornar à vida seja algo ordinário, normal ou de só menos importância. Todavia, há uma diferença, e é aqui que está a minha ênfase, entre a ressurreição de Cristo e as outras ressurreições que ocorreram nas Sagradas Escrituras, né? Você deve se lembrar que antes de Cristo ressuscitar, outras pessoas reviveram. Vemos aí o caso da viúva lá de Sarepta, em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Vemos o caso da mulher sunamita, em segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 32 a 37. Do homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, e ele ressuscitou esse homem, né? Só em tocar os ossos do profeta, como está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. No Novo Testamento, vemos a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, em Lucas 7, versículo 11 ao versículo 15. Vemos ainda a ressurreição da filha de Jairo, né? Lá em Lucas 8, versículo 41 e 42, e dos versículos 49 ao 55. Vemos a ressurreição de Lázaro, lá em João 11, do versículo 1 até o 44. Veja, eu estou apenas citando essas passagens bíblicas. Posteriormente, quando terminarmos esse vídeo, ficará disponível. Se você não conseguiu anotar, você anota posteriormente para acompanhar, tá bom? Mas o meu propósito aqui é apenas citar esses casos. E o que todos esses casos têm em comum? É que todas essas pessoas que morreram e reviveram, elas retornaram a morrer, ok? E atualmente elas aguardam a ressurreição final. Por causa disso, a Escritura afirma que Jesus é a primícia dos que dormem, como está lá em 1 Coríntios 15, 20. Ou então aquele que é o primogênito dentre os mortos, como está em Colossenses 1, 18 e Apocalipse 1, 5. Então veja, a Escritura jamais usaria essa linguagem de as primícias dos que dormem, ou primogênito dentre os mortos, se Cristo tivesse ressuscitado à semelhança dos outros. Ou seja, outros foram essas primícias e esses primogênitos. Mas só faz sentido dizer que Cristo é a primícia e o primogênito dentre os mortos se a ressurreição dele for distinta daquela. Tá bom? E é exatamente isso que a ressurreição de Cristo é. Ela é completamente distinta daquelas. Então a ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição de simplesmente a vida voltar ao corpo. Ele ressuscitou como nós ressuscitaremos por ocasião da consumação, por ocasião do retorno de Cristo. Então essa ressurreição de Cristo é aquela ressurreição gloriosa, com o corpo glorificado. Nesse sentido, Cristo então foi o primeiro, e por isso ele é a primícia ou o primogênito dentre os mortos. Então, dito isso, o que de fato foi a ressurreição de Cristo? O escritor J.I. Packer, ele vai definir a ressurreição de Cristo de maneira magistral, ao dizer que a ressurreição de Cristo foi um ato divino que implicou numa transformação da humanidade de Jesus, né, que o capacitava a, inclusive, aparecer e desaparecer, mover-se de um lugar para o outro, como a gente vê lá em Lucas 24, 31 e 36. Foi a renovação criativa do seu corpo original, o corpo que agora de Cristo é plenamente glorificado e imortal, como aprendemos a partir de Filipenses 3, 21 e Hebreus 7, 16 a 24. Então Cristo agora ele tem um corpo não mais com as fraquezas
que ele tinha um corpo débil, um corpo que sentia fome, um corpo que sentia sono, um corpo que estava desfigurado. Agora não, o corpo dele é um corpo glorificado. Ele ressuscitou da maneira como todos nós ressuscitaremos. Ok? Então precisamos entender essa verdade. Isso também nós podemos entender essa forma gloriosa como Cristo ressuscitou à luz do que 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que será a nossa ressurreição. Porque lá em 1 Coríntios 15, se você pode abrir lá, 1 Coríntios 15, versículo 20 em diante, diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aí, visto que pela morte de um homem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, diz o texto. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então o que o texto diz é que nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo. Só que veja, como é que nós ressuscitamos então? E aí o texto ele vai nos ensinar como será a nossa ressurreição. Então veja aí a partir do versículo 39, né? No versículo 39 vai dizer o seguinte, e aí nós entendemos um pouco acerca da natureza da nossa ressurreição, ok? E aí, então em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39 diz, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres, ok? Aí olha o que diz o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Como é que nós ressuscitaremos? Na incorrupção. Ressuscita em desonra, ou semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Como seremos glorificados em glória. Você lembra da aula de terça-feira sobre a glorificação dos santos? Então nós trabalhamos já esse texto. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, desta maneira, como nós ressuscitaremos, Cristo ressuscitou. Um corpo de glória, incorruptível, um corpo poderoso, um corpo que não tem mais as debilidades, as fraquezas da maldição decorrente da queda do homem lá no Éden. Embora Cristo não tivesse pecado, ele herdou um corpo com as fraquezas, né? Com as consequências da queda. Tá bom? Então, e como é que Cristo ressuscitou? Não mais com esse corpo débil, mas glorioso, poderoso, cheio de honra, cheio de glória, um corpo perfeito e perfeitamente glorificado. Dito isso, vamos a um segundo ponto do nosso estudo, né? Já vimos aqui o que a ressurreição não é de Cristo, que de fato ela é. Agora, esta doutrina da ressurreição de Cristo, ela tem sofrido alguns ataques, ok? No decorrer da história. Então, alguns tentam negar a ressurreição de Cristo, e isso não é algo novo. Quem abre a sua Bíblia lá em Mateus 28, versículo de 11 a 15. Mateus 28, versículo de 11 a 15. Vai dizer o seguinte, Mateus 28, versículo de 11 a 15. Diz assim o texto bíblico. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje.
isto é, até o dia que este livro foi escrito. Então veja, já desde o início, Satanás tem sido astuto em tentar negar a doutrina da ressurreição, em tentar negar que aquele sepulcro onde Cristo estava lá depositado, ele estava agora vazio. Então algumas teorias têm sido criadas na história, né? Uma é essa, né, da fraude, obviamente, a teoria da falsidade. Ela encontrou uma certa aceitação por algum tempo, né? A ideia era que os discípulos fraudaram a história, né, roubando o corpo de Cristo e depois declarando que Jesus ressuscitou. E aí, nessa história, conta-se que os discípulos é que subornaram os guardas para propagar essa história. Né? Então veja, onde é que está o problema dessa versão? Berkhoff faz uma declaração interessante. Ele diz o seguinte: só o fato da ressurreição pode explicar a indômita coragem e poder que revelaram os discípulos, né, ao dar o testemunho da ressurreição de Cristo. O que Berkhoff está querendo dizer? Que os discípulos, eles não deram a sua vida, nós sabemos como todos eles morreram, com a exceção de João. João teve uma morte normal, foi o único, mas teve uma vida também de grande sofrimento. Encontramos em Apocalipse ele exilado na ilha de Patmos. Né? Então, o que Berkhoff está falando é que só a ressurreição explica a vida e a morte desses homens de Deus. Ok? Uma coisa é você morrer por uma mentira, crendo que ela é verdade, como fazem os islâmicos. Eles creem que o Alcorão é verdadeiro. E eles dão a vida por uma mentira, mas eles acreditam que ela é verdade. Outra coisa totalmente diferente é ter certeza que uma história é mentirosa e ainda assim você morrer por ela. Então, os discípulos, se eles inventaram essa história toda, por que eles transtornaram o mundo? Não um, não dois, mas todos os discípulos morrendo, colocando em situações periclitantes. Só a ressurreição explica porque os apóstolos morreram pelo que criam. Ok? Uma outra teoria que tem sido criada é a do desmaio, dizendo que Jesus ele não morreu, ele só desmaiou. Essa teoria ela é tão insustentável que que é necessário ter mais fé para sustentar essa teoria do que ter fé para crer na doutrina da ressurreição. Né? Veja, perceba bem, os momentos que antecederam o sepultamento de Cristo, né? e a própria ressurreição. Nós encontramos Cristo suando sangue, seu corpo fraco, debilitado. Ele foi bastante surrado. Além de ter suado sangue, ele sangrava através dos ferimentos ocasionados pelas chicoteadas. Né? Os chicotes, eles feriam de fato a Cristo. Então, Cristo continuava sangrando. Fora isso, Cristo carregou por um tempo uma cruz, que segundo historiadores, o peso médio de uma cruz, né, para a crucificação naquela época era de mais ou menos 90 quilos. Cristo estava com sede, vemos ele pedindo água lá na cruz. Uma lança é fincada nas suas costelas, atravessando ele, né, o lado dele. É dito que saiu tanto sangue ao ponto de depois não apenas mais sair sangue, mas sair água. Né? Ou seja, saiu todo o sangue. Depois que ele morre, ele é envolto em panos, e tem-se todo cuidado, e a cultura da época, quanto mais honra era dada àquele que morria, mais envolto de pano, mais pomposo era o sepultamento. Sabemos que Cristo ele morreu como um pobre, mas vemos José de Arimateia pedindo o seu corpo para dar ele um sepultamento de alguém que tem honra, para cumprir exatamente Isaías 53, que profetizava isso, né, acerca do seu sepultamento. Então foi envolto em vários panos, colocado dentro de um sepulcro, né,
o sepulcro fechado com uma pedra que pesava entre 1,5 tonelada a 2 toneladas, segundo historiadores. Então precisava de vários homens para carregá-la. Então estava protegido também por uma guarda romana. Essa guarda romana geralmente era composta por uma média de 16 soldados, onde eles, para protegerem aquilo que deveria ser guardado, eles faziam um quadrado ao redor desse lugar, né? E durante a noite eles faziam alguns turnos. Sempre tinha 4 soldados acordados, enquanto 12 estavam dormindo. E se Cristo então era um homem comum, se ele não ressuscitou, foi apenas um desmaio, me diga você, como é que ele sairia desse túmulo? Nessa situação. Como explicar então o túmulo vazio? Não faz sentido, senão à luz da sua ressurreição. Outra teoria que se tem criada é da visão, né? De que os discípulos tiveram apenas uma visão do Cristo ressurreto. Essa teoria ela também não se sustenta, pois a quantidade de pessoas que viram Cristo ressurreto, no mínimo mostraria uma epidemia de visão, se é que isso seria possível, que não é. Nós vemos as mulheres que viram Cristo ressurretos, os apóstolos, ok? Os discípulos no caminho de Emaús. Paulo vai falar lá na sua epístola, nós veremos logo mais, que mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Então não foi uma visão, ok? O número de testemunhas depõe contra essa teoria. Durante ali o ápice do movimento liberal, no século XIX para o século XX, início do século XX, nós encontramos uma outra explicação dada por liberais que negavam fatos sobrenaturais das Sagradas Escrituras e falavam em termos de uma ressurreição apenas espiritual, ok? O que é louco isso, uma vez que a Escritura, e no caso falando para liberais que tenta casar a fé cristã com um ponto de vista que nega a inspiração das Sagradas Escrituras, ok? Essa perspectiva ela também não poderia se sustentar, pois caso Cristo não tivesse ressuscitado em corpo, então também nós não ressuscitaríamos em corpo, ok? Então ele não teria vencido a morte. Se ele não tivesse vencido a morte, ele não poderia ser o sacrifício substituto no nosso lugar. Tem implicações teológicas extremamente complexas e valiosas em torno da ressurreição de Cristo. Então é melhor negar o próprio cristianismo do que negar a ressurreição de Cristo. Mas infelizmente esses liberais, eles tentam manter um cristianismo negando-lhe o poder. E isso é uma abominação. Queridos, há várias outras teorias, obviamente, né? Mas nenhuma delas se sustenta. Há evidências de sobra acerca da ressurreição de Cristo, tá bom? Então, o fato é que aquele túmulo estava vazio. Ele está vazio. E a história do túmulo vazio é um dos fatos históricos mais bem comprovados. Ok? Há mais relato e testemunho acerca daquele túmulo vazio do que relato e testemunho sobre muitos personagens da história e da filosofia que o mundo acredita tranquilamente. Mas, apesar da quantidade de testemunho e evidências em prol da ressurreição, eles negam a doutrina da ressurreição. É óbvio, o homem natural, carnal, ele vai tentar negar. Mas há mais evidências acerca daquele túmulo vazio do que da existência de Sócrates, de Aristóteles e de Platão, e entre outros. Ok? Fora isso, a própria Escritura nos dá algumas evidências que mostram que apenas a ressurreição explica aquele túmulo vazio. Então, se você abrir lá em Mateus, capítulo 27, ok? Você veria lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 62 ao 65, ao 66, que
a proteção daquele túmulo era um negócio, ok? Era um assunto do Estado. Envolvia as autoridades, o magistrado civil, as autoridades romanas e até mesmo as autoridades judaicas. Veja isso em Mateus capítulo 27. No versículo 62 diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles montar o guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então veja que manter aquele sepulcro fechado e inviolável era um negócio que envolvia a guarda romana, que envolvia o poder estatal, ok? Havia uma preocupação ali grande, né? Uma preocupação demasiada. Então, naquele momento da história, não tinha um lugar que necessitava de maior segurança do que o sepulcro onde Cristo estava. Então, é interessante que com toda essa preocupação, aquele sepulcro estava vazio. Outro caso também interessante, se vocês analisarem Mateus 28, de 11 a 15, é que não proteger o sepulcro implicava em risco de morte para aqueles soldados que ali estavam a proteger. Perceba que depois que Cristo ressuscita, o versículo 11 de Mateus 28 diz que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo eles um conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que lhe dissesse: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então veja, aqueles guardas foram subornados não apenas com dinheiro, mas com a promessa de que eles estariam seguros. Porque não proteger aquele túmulo era arriscar a própria vida. Mas veja, aquela guarda romana, aquele conjunto de soldados eram preparados para não deixar que o objeto de sua proteção ficasse sem vigia. Era estruturado para que, de 4 em 4 horas, pelo menos, no mínimo, 4 soldados precisavam estar acordados. Ok? Outro fato é que lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 10, nós vemos o apóstolo Paulo afirmando que havia uma grande nuvem de testemunha acerca da ressurreição de Cristo. De testemunhas acerca da ressurreição de Cristo. Diz assim, 1 Coríntios 15, ok? Acerca da ressurreição de Cristo. A partir do versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, né? Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí Paulo diz, depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. A quantidade de testemunhas oculares que ainda estavam vivos na época que Paulo escrevia essa carta é numerosa. Perceba que Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo, apontando para essas evidências e dizendo que havia um grande número de testemunhas oculares. O fato, queridos, é que há evidências de sobra para a ressurreição de Cristo. Os cristãos do primeiro século incendiaram o mundo com sua fé porque criam na ressurreição. Ok?
Nós temos até um exemplo histórico, uma prática cristã que testemunha a favor da ressurreição de Cristo, que é o domingo, o dia dominica, o dia do Senhor. Os antigos cristãos, e é interessante porque esse escritor, Josh McDowell, ele vai dizer que os antigos cristãos eram judeus devotos, fanáticos na observância do sabá. Ele é um livro interessante, esse livro, porque ele trata acerca das evidências, e o ponto fraco dele é porque, como já veremos, as evidências elas são importantes, mas não são as evidências que fundamentam a nossa fé. Então ele é muito evidencialista. E nós somos pressuposicionalistas. Nós acreditamos, a nossa fé é depositada na revelação de Deus, que é a base do nosso conhecimento, e não nas evidências. Mas nós também nos utilizamos de evidências. E há muitas evidências interessantes abordadas por esse autor. Tá bom? Fica a dica. E ele diz o seguinte: os antigos cristãos eram judeus devotos, fanáticos na observância do sabá. Os judeus tinham receio de quebrar o sabá. Entretanto, algo aconteceu que fez com que esses homens e mulheres judeus, convertidos ao cristianismo, engajados, virassem as costas a todos os seus anos de tradição e treinamentos religiosos. Eles mudaram seu dia de adoração para o domingo, em honra ao aniversário da ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele continua: eu não sei de outro evento histórico celebrado 52 vezes por ano. A explicação mais racional para isso é que Jesus Cristo apareceu a eles após a sua ressurreição. É interessante esse argumento dele. Ele é apenas um argumento, uma evidência, que nós temos até hoje, porque você não vê debate na Escritura sobre a guarda do domingo. Os judeus cristãos não brigavam por isso. É incrível isso. Eles brigavam, tinha alguns que brigavam pela circuncisão, questões de comida sacrificada a ídolos ou carnes sufocadas, mas sobre a guarda do domingo, não. Encontramos a igreja simplesmente observando o primeiro dia da semana no Novo Testamento. Por que não há debate? Aí é o que Josh está falando aqui. A explicação mais racional para isso tudo é que Jesus Cristo apareceu para eles após a sua ressurreição. Tá bom? Então vejam, queridos, como eu disse, embora haja várias evidências, embora esse livro seja bom para apontar isso, não são as evidências que nos dão segurança da ressurreição, mas é a revelação de Deus na Escritura. Do contrário, os métodos científicos, os métodos históricos seriam crivo da verdade. Nós teríamos que colocar agora a Escritura para ser julgada por essas coisas. Ou mesmo a nossa razão seria o crivo da verdade. Então era aquilo que fosse racional para nós que determinaria o que era correto ou não nesse sentido. O que seria um erro fatal. A Escritura é a base do nosso conhecimento. A nossa razão é boa e legítima. Deus nos deu ela. Os métodos empíricos de conhecimento são bons também. Mas a razão é boa e esses métodos são bons quando ambos estão subordinados às Sagradas Escrituras. É a revelação, o crivo da verdade, tá bom? Nós não podemos esquecer, como está lá em Hebreus 11, versículo 6, que Deus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, pois Ele deseja que todos que se aproximem dele, se aproximem por fé, tá bom? Então a ressurreição de Cristo, ela tem o seu fundamento nas Escrituras, ok? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, ele começa argumentando a favor da ressurreição, não com as evidências, mas com a Escritura. Veja o que Paulo diz, no versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De fato, havia uma promessa de que Jesus não provaria a corrupção, não teria sua alma deixada na morte. Encontramos essa promessa no Salmo 16, versículo de 8 a 10. E o próprio Cristo afirmou que ressuscitaria no terceiro dia. E onde é que Cristo fundamenta isso? Veja lá Mateus 12, 40.
encontramos Cristo dizendo: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estava 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, quando Cristo diz isso, ele está citando Jonas 1,17, que afirma: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Cristo usa essa história para dizer que essa história estava apontando para a sua morte e ressurreição, sua ressurreição no terceiro dia. Ok? E o Novo Testamento ele é abundante em afirmar a ressurreição de Cristo. Tanto colocando a ressurreição como fundamento da nossa fé, quanto descrevendo a própria ressurreição, falando dela. Mateus 28 trata da ressurreição de Cristo, todo o capítulo. Marcos 16 também. Lucas 24 também, todo o capítulo. João 20, capítulo 20, também sobre a ressurreição de Cristo. Em Atos 9, de versículo de 1 a 9, encontramos Cristo ali ressurreto. Então a Escritura como um todo fundamenta e afirma a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma doutrina bíblica e é por isso que nós acreditamos nela. Ok? E além disso, ela é uma doutrina que tem muitas evidências constatáveis. Tá bom? Dito isso, queridos, um próximo ponto nesse nosso estudo é tentar entender quem é o autor da ressurreição. Quem é que ocasiona a ressurreição de Cristo? A resposta é simples. A ressurreição de Cristo é uma obra trinitária. Tá bom? Vamos ver isso em alguns textos. Primeiro, a ressurreição de Cristo é uma obra do Pai. Abra lá em Atos 13, versículo 30 a 35. Atos 13, versículo 30 a 35. Diz assim. Atos 13, versículo 30 a 35. Diz assim o texto sagrado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Veja, Deus aqui não está se referindo à Trindade como um todo, mas ao Pai. E qual é o exemplo? Veja, é dito que Deus ressuscitou a Jesus. O Pai ressuscitou a Jesus Cristo. Tá bom? Como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Salmo 2 é citado aqui essa parte, não para falar acerca da eterna geração do Filho, como essa passagem é usada, mas para se referir à ressurreição. Então, veja a linguagem, tu és meu filho, quem está falando? O Pai. Eu hoje te gerei. Aqui está dizendo, é como se quisesse dizer, tu és meu filho, eu hoje te trouxe dentre os mortos, te ressuscitei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem foi que ressuscitou a Jesus? O Pai. Tá bom? Mas abra lá sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 17 a 18. João 10, versículo 17 a 18. Nós leremos o seguinte. João 10, versículo 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então a ressurreição de Cristo também é uma obra dele. Ele diz que dá a sua vida e ele tem autoridade para reavê-la, da parte do próprio Pai. Então a ressurreição é uma obra do Filho. E a ressurreição também é uma obra do Espírito Santo. Abra lá Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Nós lemos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Então veja, olha o paralelo aqui. O paralelo é que o Senhor, né, e aqui nós vemos uma referência ao Pai, que o Pai vai ressuscitar os nossos corpos por meio do seu Espírito. Vai vivificar o nosso corpo mortal. Aqui é uma linguagem para dizer que nós venceremos o pecado, ok? Então, por meio de quem? Do Espírito. O Espírito que vivifica o nosso corpo e que nos ressuscitará na consumação, é o mesmo Espírito que vivificou também o Senhor Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição, né? A ressurreição, ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o autor da ressurreição, então? A Trindade Santíssima. Ok? Dito isso, queridos, vamos para as implicações do túmulo vazio. Tá bom? E são várias implicações. Talvez a gente não consiga explorar todos os textos bíblicos, mas eu vou citá-los aqui, tá bom? Para não ficar grande demais o nosso estudo. Então, quais são as implicações do túmulo vazio? Por que Cristo ressuscitou? Ou melhor, o que a ressurreição de Cristo implicou de fato? Então, uma primeira implicação é que a ressurreição de Cristo, ela declara que Jesus é o Messias. Ela é prova do messianismo de Jesus. Por meio da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, então, é coroado como Cristo e Senhor. Essa é a declaração das Sagradas Escrituras. Quando nós abrimos lá em Atos 2:36, nós lemos. Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando que fez Senhor e Cristo? Quando ele ressuscitou. Você lembra também de Filipenses 2:5, que diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo até a morte e morte de cruz? Aí diz, pelo qual Deus também sobremaneira o exaltou. A ressurreição de Cristo é parte da exaltação de Cristo. Então, o primeiro momento que vemos Cristo sendo exaltado é quando ele é trazido dentre os mortos. Nós já vimos que essa é uma obra trinitária. Ele gera a vida em si, ele retoma a sua vida, né? Ele tem poder sobre a morte. O Pai está trabalhando na sua ressurreição e o Espírito Santo. Então isso tudo faz parte da exaltação de Cristo. E é evidência de que ele é o Cristo, de que o Pai aceitou o seu sacrifício. É porque ele então ressuscita. A sua ressurreição então aponta para a provação do Pai, de que ele de fato é o Messias, o ungido, aprovado por Deus. A ressurreição de Cristo também aponta para a obra mediatorial de Cristo. É uma declaração, né, do poder e do valor de sua morte. Como vai dizer Herman Bavinck, é o amém do Pai sobre o estar consumado do Filho. É o Pai dizendo ao Filho, a tua obra foi perfeita, eu aceito, ela é agradável a mim. Ok? Ou seja, o teu sacrifício, a tua mediação, ela é aceita. Não é à toa que após a doutrina da ressurreição, segue-se a doutrina da ascensão, que é quando Cristo assenta-se à direita, à destra do Pai. E ali então ele é o nosso intercessor. A ressurreição de Cristo inaugurou a sua exaltação. Mas tem algumas implicações práticas para nós nessa ressurreição de Cristo. Ok? Em primeiro lugar, há uma implicação prática para a nossa regeneração. Você deve se lembrar que a nossa regeneração, o ato de dar nova vida, é falado em termos de vivificar. Ele vos deu vida estando vós mortos. Ok? Se nós estávamos mortos e ele nos deu vida, como é que se chama? O ato de alguém que está morto receber vida. Ressurreição. A nossa primeira ressurreição foi espiritual. Ok? Efésios 2:1. Também a ressurreição de Cristo tem implicações para a nossa santificação. Veja Romanos 6. Romanos 6 vai nos lembrar disso. No versículo 1 em diante.
Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 8 diz: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aí o versículo 11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é fundamento da nossa santificação. Nós só temos vida e somos preservados com vida, matando o pecado e mortificando o nosso velho homem, porque Cristo morreu e ressuscitou. Ok? Também a ressurreição de Cristo tem implicações e fundamenta a nossa justificação. Romanos 4, versículo 25, diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em outras palavras, nós não seríamos aceitos diante de Deus, diante do Pai, se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ainda estávamos com a culpa diante de nós. É verdade que pela sua morte ele paga o preço, mas ele não nos justifica, senão também através da sua ressurreição. Então só somos declarados justos porque Cristo ressuscitou. Tudo que nós fazemos só é aceito por Deus porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo também é o fundamento da nossa ressurreição. Se lembra de Efésios 2, a partir do versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós só ressuscitaremos fisicamente porque Cristo ressuscitou. Por isso, lá em 1 Coríntios, nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e versículo 20 a 22, que é a ressurreição de Cristo que fundamenta a nossa ressurreição. No versículo 13 de 1 Coríntios 15 vai dizer que se ele não ressuscitou, então os mortos não ressuscitarão. Mas se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. E aí o versículo 20 a 22 diz que ele de fato ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Então, como a morte veio por um homem, a vida também vem por um homem, e é por meio de Cristo Jesus. A morte dele e a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição física e corporal. Ressuscitaremos porque ele ressuscitou e ressuscitaremos à semelhança da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo também tem fundamento para a guarda do dia do Senhor. O primeiro dia da semana a gente já viu isso. A nossa confissão de fé no capítulo 21 vai nos dizer que desde a ressurreição de Cristo até o fim do mundo, o sabá agora é no primeiro dia da semana. Porque Cristo ressuscitou. E vimos como isso impactou de tal maneira a igreja primitiva que não havia debate sobre essa doutrina. Porque eles eram testemunhas oculares que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo inaugura o nosso descanso. É a nova criação. Assim como Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. A obra da recriação, o nosso Senhor Jesus Cristo, garantiu o nosso descanso para todo sempre por meio da sua ressurreição. A partir daí, vemos lá em Atos 20, versículo 7, que a igreja se reúne no primeiro dia da semana para cear. Vemos Paulo dando ordens em 1 Coríntios capítulo 16, após falar da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, para que as coletas para os santos fossem feitas no primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição, é o dia da adoração. Vemos João no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, chamando então o domingo de dia do Senhor.
A expressão grega usada por João em Apocalipse 1:10 vai dar origem, nas versões latinas da Bíblia, à palavra domingo, tá? Que vem da expressão die dominica. Então a palavra domingo do nosso calendário significa literalmente dia do Senhor. O dia da ressurreição. Nós não comemoramos a ressurreição de Cristo uma vez por ano, na Páscoa judaica, ok? Há um texto que vai ser disponibilizado hoje para que vocês entendam também que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, ela ocorre na Santa Ceia, e a ressurreição de Cristo ela é celebrada todo dia do Senhor. Tá bom? Então é todo dia do Senhor que nós celebramos a ressurreição. A ressurreição de Cristo tem implicações também, queridos, para a nossa fé. Tem implicações para a nossa fé. Veja, 1 Coríntios 15, 14, versículo 17 também vai nos dizer, vai nos ensinar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Também é vã a nossa pregação. A ressurreição de Cristo tem implicações para toda a nossa existência. 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. O que nos dá felicidade, que dá sentido à nossa vida é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido ao nosso trabalho, ao nosso labor. É por isso que 1 Coríntios 15, 55 vai dizer que no Senhor, isto é, na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte, o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Ok? A ressurreição de Cristo tem implicações também sobre a morte. A morte era outrora a nossa inimiga. A morte, ela nos causava terror, mas não mais agora. Por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre nós. É bem verdade que ainda tememos. É bem verdade que ainda dá um frio na barriga, porque não fomos feitos para a morte. Por isso Cristo disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Mas o fato é que a morte não é o nosso destino final. Pelo contrário, a morte agora é como uma cortina que se abre, onde nós agora podemos estar com Cristo para todo o sempre. Para todo o sempre. Então a morte é a nossa passagem, é a porta para dar para todo sempre com o Senhor. A ressurreição de Cristo, queridos, tem implicação para todas as áreas da nossa vida. Ela que colore, ela que dá cor, né? Ela que vem colorir a nossa vida. Ela que dá sentido a tudo. E graças a Deus, porque todo dia do Senhor podemos celebrar a ressurreição. Todo dia do Senhor. Nos lembra que Ele ressuscitou e Ele é o nosso descanso. E que a nova criação já começou. Que maravilha, queridos. Então veja, a ressurreição de Cristo e as implicações do túmulo vazio são todas essas e muito mais. Valorize essa doutrina. Lembre-se. Ame esse dia do Senhor. Ame os demais dias do Senhor. Compreenda que o que dá sentido à sua vida, que lhe torna aceitável diante de Deus, o que garante a você que as orações de Cristo por você e por mim serão aceitas, é porque Ele venceu a morte e está à destra de Deus. Que maravilha! Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. É no nome santo de Cristo Jesus que nós devemos orar pedindo esta aplicação, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça amar e entender essa doutrina. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque a obra da salvação, da redenção,
está completa. O Senhor aceitou o sacrifício do teu filho. O Senhor ressuscitou. Que alegria, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus por tamanha obra. Desperta em nós apreço e amor por essa doutrina maravilhosa, por essa obra maravilhosa. Essa é a nossa oração, Deus, é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, está encerrado então. Se tiverem o pessoal da igreja da Coama, se tiverem alguma pergunta, pode fazer lá no grupo. Se tiver mais alguém nos acompanhando pelo YouTube, o chat está autorizado, você pode fazer pergunta por aí. E se houver perguntas, né? Se houver mais de 3 perguntas, se houver bastante perguntas, digamos assim, então a gente abre uma live no Instagram e tira essas dúvidas, tá bom? Mas se houver poucas perguntas, a gente manda a resposta, no caso da igreja, pelo grupo da igreja, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e aguardo as perguntas, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá um joinha. Se nós alcançarmos aí 1000 inscritos, a gente vai poder gravar literalmente direto pelo celular. Embora dê para usar o celular, a gente ainda precisa de um computador, né? Mas se alcançarmos 1000 inscritos, então tem várias funções que se abrem para nós, né? que são liberadas para nós. Então dê seu joinha, divulgue o material também, para que outras pessoas sejam abençoadas com ele, tá bom? Deus abençoe a todos e até às 17 horas na transmissão da exposição vespertina, tá bom? E antes disso, se houver perguntas, a gente se vê na live. Deus abençoe a todos.